Você já conhece o podcast Prazer Resolvidaça? Eu, Vanessa Tarali. E eu, Eliane Dourado, trazemos para vocês a quebra de tabus de relacionamentos e da sexualidade. Estamos em todas as plataformas de áudio, principalmente no Spotify e também no YouTube, onde você pode ver, não só ouvir. E você pode ouvir todos os episódios no portal da Resolvidaça, que é resolvidaça.com.br. E se você quiser mandar um tema, sugerir um tema para a gente conversar, é só mandar no e-mail contato@resolvidaça.com.br. Você manda a sua história e a gente vai fazer aquela terapia. Vem! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Prazer Resolvidaça. É um prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês, espalhando a palavra com a minha sócia queridíssima Eliane Dourado. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Rose Soares, para falar de um tema que está dando o que falar, né, Eli? A gente está com esse tema aí em pleno combate atual no momento. Mas não parece ser tão simples assim. É um assunto assim tão importante, por isso que a gente tem que trazer alguém aqui com uma pessoa letrada para poder falar. E aí, por isso que a gente trouxe aí a Rose Soares. Rose, se apresenta para a gente. Boa tarde a todas vocês que vão aí assistir a gente. Muito obrigada pelo convite, Vanessa, Eliane. É um prazer poder fazer parte desse espaço que é tão raro nos dias atuais, que é um espaço para as mulheres se manifestarem, falarem da sua condição de mulher nesse país, né? E que está diariamente em ataque, né? A gente precisa ficar muito alerta enquanto mulheres para que nenhum dos nossos direitos sejam assim retirados do dia para a noite, como foi no caso da votação urgente do PL 1904 e que vai ser tema aqui dessa nossa conversa. Muito prazer. Meu nome é Rose Soares, eu sou aqui da cidade de Barueri, São Paulo. Eu sou co-deputada estadual, faço parte do mandato Movimento Pretas em São Paulo, cuja deputada que encabeça esse movimento é a Mônica Seixas, e a gente vem fazendo um trabalho muito importante de conscientização realmente dos direitos das mulheres, a respeito também da proteção e defesa, garantia para que as mulheres encontrem apoio, né, contra a violência doméstica, contra o machismo, enfim, a gente faz esse trabalho, e aqui em Barueri eu faço parte do Juntas por Barueri, e sou pré-candidata a vereadora aqui em Barueri, com um coletivo de mulheres que me acompanha nesse trabalho também de educação político-social. É isso. Maravilha, gente. Vocês estão vendo a potência, né? Então se prepara porque a gente vai falar sobre isso mesmo. E assim, eu conheci a Rose, vamos lá, muito rapidamente, acho que já até saiu um pouquinho no começo, na Secretaria da Mulher aqui em Barueri, também, eu sou da cidade de Barueri. A gente se viu pouquíssimas vezes, mas eu lembro de uma situação é, muito pontual, que a gente foi num segundo encontro, e uma situação que a gente ouviu, uma olhou para a outra. Eu lembro disso, não sei se ela lembra, mas foi uma situação bem estranha naquele momento. Uhum. E foi quase para a gente não falar, mas assim, a gente falou um pouquinho mesmo assim. Então, assim, eu lembro só de ter olhado, falei que realmente foi um incômodo ali, porque é o que ela falou, Uhum. às vezes a gente às vezes não, muitas vezes querem nos silenciar. Isso em qualquer ambiente, infelizmente. Então, a gente tem que estar muito atenta aí porque é tudo muito minucioso, né? A gente tem que estar Uhum. atenta a tudo isso, É. né? Nós, E aí, como hoje, qual é a mulheres, pauta? como mulheres que exatamente trabalham com a sexualidade, que já é um tema bastante complicado de lidar ainda Uhum. atualmente, infelizmente, mas principalmente Uhum. porque somos mulheres, a gente está sempre trazendo aqui temas e defendendo essas pautas voltadas para as mulheres, para os direitos das mulheres e para tentar fazer com que a vida das mulheres, não só nossas, mas de todas as mulheres do Brasil, seja mais fácil, né, que é uma coisa muito complicada. E é claro que por causa disso a gente não podia deixar de trazer esse tema, porque esse é um tema que Uhum. envolve, sim, muito da vida da mulher como um todo, não só Uhum. da vida reprodutiva,
mas da infância dessa mulher que muitas vezes está sendo roubada. Uhum. Envolve todos esses temas de violência contra a mulher que a gente também já falou uma porção de vezes aqui, né, Li, que é sempre uma coisa que a gente está trazendo, está debatendo, tentando lutar contra esse mundo que ainda é muito machista, infelizmente, né? Então, Uhum. Rose, por favor, fala aí para a gente o que é essa PL aí, o que é esse rolo todo? É. Então, na verdade, Vanessa, desde 1940, né, a gente tem leis no Brasil que proíbem o aborto e tratam o aborto como um crime, né? É importante a gente falar que a nossa luta contra o PL 1904 não é uma luta pela liberação do aborto, como já acontece em vários países, a descriminalização e liberação do aborto, que é feito dentro da rede de saúde pública de vários países pelo mundo. A gente está falando no PL 1904 sobre o quão pernicioso é o fato de trazerem para esse PL um conceito que vai atrasar demais a vida das mulheres que forem vítimas de estupro. E é só esse caso que está sendo tratado no PL 1904. É importante a gente considerar que centenas de mulheres são vítimas de estupro diariamente, mulheres e crianças, tá? A gente está falando de crianças no Brasil em 2023, crianças e adolescentes de 8 a 13 anos de idade, foram mais de 12 mil partos no ano passado. São 12 mil crianças e adolescentes que tiveram seus corpos violados, que foram estupradas, né? Estupro de vulnerável, que a gente chama nessa fase. O crime é de estupro de vulnerável. E a gente não está aqui considerando os casos em que essas crianças e meninas e adolescentes não engravidaram. E a gente também não está considerando os casos em que não foram denunciados crimes de abuso sexual, porque eles não resultaram numa gravidez. Então, é óbvio que esse número é muito maior no nosso país. E o que acontecia? Né? No Brasil, o aborto ele é garantido por lei em 3 situações distintas. São elas: quando o feto é anencéfalo, quando a gravidez representa um risco real para a vida da mãe e no caso de estupro. Em nenhum desses casos, a gravidez tem uma data limite para ser encerrada, tá? Em nenhum desses casos. Descobriu a situação, oferece risco para a mãe, não importa se é antes ou depois das 22 semanas, interrompe a gravidez. É fruto de um estupro, está comprovado, tudo, não importa se é antes ou depois de 22 semanas, interrompe a gravidez. A mesma coisa com o feto anencéfalo. O que esse PL trouxe, né, e que chocou a população feminina no Brasil e que é um retrocesso para a garantia de direitos da vida reprodutiva, a saúde reprodutiva das nossas mulheres, é justamente o fato de que eles colocam um limite para que a gestação seja interrompida, até 22 semanas. E qual que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que a gente vive num país que está tendo um boom de conservadorismo, né? E que é muito baseado em fundamentalismo religioso, que impede, inclusive, que a educação sexual seja realizada de forma efetiva nas escolas. Ou seja, muitas crianças e meninas sequer sabem que estão grávidas, né? Elas não sabem que o abuso que elas sofreram resultaria numa gravidez e não sabem, são incapazes de dizer o que é que está acontecendo com o seu corpo. E algumas que descobrem antes dos seus responsáveis que estão grávidas, ficam com medo de revelar a gravidez, justamente porque elas têm medo da represália que elas irão sofrer, de serem chamadas de culpadas, de serem chamadas de safadas, que elas queriam, que elas desejaram. Muitas também sofrem ameaças horríveis dos seus abusadores, que em boa parte dessas situações são pessoas que deveriam estar protegendo a vida dessas crianças e dessas meninas, porque são pessoas que moram na mesma residência ou muito perto, ou convivem no seio familiar dessas meninas. Às vezes são parentes próximos, são pais, irmãos, tios, primos, vizinhos, amigos, líderes religiosos, enfim, pessoas que tinham confiança dessa família para estarem, né, tão próximas a essas meninas e cometerem esses estupros. E aí o que acontece? Se essa menina não descobre antes das 22 semanas, né, ou se só quando a mãe descobriu, porque o ventre começou a crescer,
for dar parte desse estupro e for buscar o seu direito legal ao aborto, ele seria negado. E além de ser negado o aborto, né, se essa menina conseguisse realizar o procedimento, ela estaria sujeita a uma punição, Sim. né, que é maior do que a pena do estuprador, por exemplo. No Brasil, meninos e meninas dos 12 até os 18 anos de idade estão sujeitos a medidas socioeducativas, né? Que é o que a gente chama das internações. A gente sabe que acontecem as internações na Fundação Casa. Então, eles querem criminalizar as meninas que fizerem o aborto legal a partir de 22 semanas. E enquanto eles estão dando aí penas para mulheres, né, de até 20 anos de cadeia, a pena para o estuprador no Brasil é de 6 a 10 anos. Então, a gente percebe que a sanha de controle sobre os corpos femininos é muito maior do que a vontade política de punir aquele que é o maior responsável por essa situação, que é o estuprador. Ou seja, se a gente não tivesse estupradores, tantos homens estuprando meninas, a gente não precisaria estar aqui discutindo o aborto proveniente de um estupro, em nenhum desses casos. Pois é, eu acho que esse é o ponto principal para mim dessa conversa, que é se não existissem os estupradores, mas infelizmente eles existem, infelizmente não só eles existem, como você falou uma coisa que, assim, para mim, sempre que eu ouço é chocante, apesar de que eu já sei, que é esse estuprador dessas meninas, ele está no seio dessa família, ele é alguém conhecido quase sempre, ele é um amigo, ele é o próprio pai, ou padrasto, ou às vezes um irmão, mas é sempre alguém que está ali, que está convivendo, e eu acho que isso agrava ainda mais a situação nesse caso, porque a menina não tem forças, mesmo que ela saiba que ela está sendo vítima de um crime, e aí nem estou entrando na questão de se ela engravidou ou não, porque o estupro em si é um crime, né? Ela não tem forças para denunciar, ou ela se sente muito mais coagida do que se ela fosse vítima de um estuprador que ela nunca viu na vida, um cara que agarrou ela no meio da rua, porque ela fica nessa sensação exatamente de que mas é uma pessoa que eu deveria confiar, mas é uma pessoa que a minha mãe confia, é uma pessoa que é da família. Então, torna ainda mais demorado quando ela se vê grávida, que ela consiga realmente buscar ajuda e que ela seja aceita, né? Porque é isso que você falou, é o parente lá, é o amigo da mãe, o namorado da mãe, não sei o quê. Então, a primeira reação, muito provavelmente, dessa mãe vai ser, você que provocou. Você instigou ele, ou você é uma safada, ou sei lá o quê, que dificulta ainda mais, né? Que se vá atrás de um pedido de aborto legal, que se cuide dessa criança da maneira correta. É muito triste isso. E a estatística, né, Rose? A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil, né? Então, a gente está falando de meninas, meninas e mulheres. Então, enquanto a gente está aqui falando, infelizmente, isso está acontecendo. E isso acontece em 74,5% dessa violência, né, da mulher que está sendo estuprada, né, a cada 8 minutos, é uma menina de 14 anos. São menores de 14 anos, na verdade. Vamos colocar aí os menores, né? Mas como estamos falando aqui de meninas e mulheres, então, olha só o tamanho da violência que a gente tem aí para resolver, e aí vem uma pessoa, um energúmeno do outro lado do mundo, assim, para não falar que ele veio do lado de baixo, porque eu não gosto de falar essa palavra. O que acontece com essa pessoa? Da onde vem essa pessoa? Por que, sabe, fazer isso agora? Para mim, a minha cabeça escorpiana, ela pensa que esse PL aí, eu falo essa, mas você já me corrigiu, é esse PL, ele tá movimentando alguma coisa pior ainda que está por vir, eu acho. Mas isso daí não vem ao caso. Mas, de qualquer maneira, o que você falou é muito assim, sério, né? E está aí na mídia para a gente ver que a pena para essa mulher, né? Para essa menina que vai fazer o aborto ou não, é muito maior do que a do estuprador, né?
E o que que a gente, É triste, né? o que que fazer a respeito disso, Rose? Então, nós estamos fazendo, né? Houve uma grande movimentação das mulheres no Brasil, Sim, diversas manifestações. A gente foi para a rua, a gente levou milhares de mulheres para a rua para dizer não ao PL, né? 1904. E é o PL porque é projeto de lei, né? O é, projeto de lei. E aí tem gente que ainda confunde com o partido PL, né? A gente não está falando E não por ao acaso, partido, apesar que não tem apesar nenhum que, conforto, né? Apesar que o PL partido aprova o PL 1904, né? E essa ideia, ela não é por acaso nesse momento, sabe, Eliane e Vanessa? Essa ideia, ela vem para haver um confronto social e uma grande mobilização social às vésperas de uma eleição municipal. O deputado Sóstenes, que é o autor desse PL, disse com todas as letras que esse PL é uma provocação ao presidente Lula para saber se ele realmente é contra o aborto. E as pessoas desses partidos ultraconservadores, de extrema direita, eles costumam fazer uma discussão muito rasa a respeito do que a gente pensa a respeito do aborto. Nós, mulheres, estou dizendo, né? Porque primeiro eles estão legislando sobre um corpo que não os pertence, que eles sim, não fazem a mínima ideia do impacto físico, emocional e psicológico que uma gravidez causa na vida de uma mulher. E aí eu estou falando de uma gravidez consentida, de um ato que a mulher queria. Quantas mulheres a gente não conhece que engravidaram naturalmente, queriam muito, e depois de passar por todo o processo, vivem dias tenebrosos de depressão pós-parto, muitas não conseguem aceitar o filho, muitas não conseguem desenvolver amor pela criança, e isso quando estava tudo dentro do planejado. Por quê? Porque a gravidez é um processo muito delicado na vida de nós mulheres. Só quem viveu isso sabe. Eu sou ex-conselheira tutelar na minha cidade também. Eu acompanhei meninas e adolescentes para o Hospital Pérola Baiton para fazer profilaxia, né, procedimento de profilaxia, tomar aquele coquetel enorme de medicação quando as meninas foram estupradas, e acompanhei também meninas que precisaram fazer o aborto legal. Eu sei a realidade que essas meninas vivem, porque eu estive com elas. Meninas que foram estupradas, inclusive, pelo próprio pai biológico. E, gente, é muito chocante. É algo que a gente não espera ver. E quando acontece, a gente fica numa situação tão desconfortável e se coloca imediatamente no lugar dessa menina e dessa adolescente. Porque a gente fica perguntando por que você não falou antes, né? Por que você não procurou alguém da sua confiança? Porque elas realmente estavam sem nenhuma rede de apoio, sem saber com quem falar, para quem dizer o que estava acontecendo. Nesse caso, um caso específico que eu acompanhei já nos meus últimos anos de conselheira tutelar, era de uma família cristã. Eles frequentavam uma igreja evangélica. No dia que eu cheguei com a polícia na porta dessa família, né, que o pai seria levado para a delegacia, ele estava na igreja, para vocês terem uma ideia. Então, a gente está falando de lares, né, de pessoas religiosas. Inclusive, no Brasil, as estatísticas mostram que cerca de 40% do número de abortos realizados no Brasil é feito por mulheres que são cristãs, católicas ou evangélicas. A gente não está falando de uma realidade de pessoas que não têm religião, porque o nosso país é um país bastante religioso, é um país que foi colonizado pela Igreja Católica, né? Então, aqui, a maior parte ainda das mulheres tem uma fé, né, que é muito baseada no cristianismo. E a gente está falando que mulheres, né, que são evangélicas, católicas, chegaram a fazer o aborto, procuraram métodos e formas de fazer um aborto. Isso não em casos exclusivamente de estupro, mas no caso de uma gravidez indesejada. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente está falando sobre uma possibilidade que essas mulheres vivem e que não é amparada legalmente, elas não vão conseguir chegar no SUS e fazer um aborto, porque o aborto aqui no Brasil é proibido. Mas a criminalização do aborto traz algumas consequências para outras mulheres que nunca quiseram abortar na sua vida. Existem mulheres que sofrem abortos espontâneos e que, quando elas procuram o SUS para serem tratadas no momento que estão com hemorragia, perdendo os bebês, elas são tratadas como abortistas, são tratadas como mulheres que provocaram o aborto. E isso acontece muito e há muitos anos no Brasil e ninguém fala sobre o assunto. A minha mãe
Eu me lembro muito bem. Eu sou filha mais velha de um total de 4 irmãos. O meu irmão mais novo, ele é 12 anos mais novo que eu. Nós somos 3 mulheres e esse meu irmão mais novo. Quando ele nasceu, eu já tinha 12 anos e a minha irmã mais nova tinha 9 anos. Antes dele, antes da minha mãe engravidar dele, ela teve uma outra gravidez e quando ela estava com 6 meses de gestação, ela perdeu o bebê. Ela passou muito mal em casa e ela foi internada. A minha mãe era uma mulher cristã, evangélica, muito, mas muito conservadora nos seus costumes e usos. A gente fazia parte da Igreja Assembleia de Deus, a minha mãe era a liderança das mulheres da Igreja Assembleia de Deus. A minha mãe jamais faria um aborto. Aborto na vida da minha mãe nunca seria uma opção. Ela teria quantos filhos viessem na vida dela, ela os teria. E a minha mãe sofreu esse aborto espontâneo quando o bebê já tinha 6 meses de idade. E a minha mãe contou para a gente, quando ela chegou do hospital, a violência obstétrica que ela sofreu dentro do hospital. Deixaram ela sofrendo por horas, sangrando sozinha. E vez ou outra eu passava uma enfermeira e que dava risada e que dizia: ah, você não queria mesmo, né? Então vai, aguenta aí, vai sofrendo aí. E a minha mãe quase morreu nesse procedimento, né, dentro do hospital, pelo abandono, negligência, descaso, e porque eles achavam que ela tinha que sofrer porque ela havia provocado aquele aborto. Então, esse mesmo caso da minha mãe continua acontecendo com as mulheres que perdem filhos naturalmente no Brasil, por conta da criminalização do aborto, por conta de não se fazer um debate real, por conta da falta de informação, educação social, política e sexual para mulheres desde a escola. A gente sabe que existem dentro dos hospitais uma legião de funcionários, enfermeiros, médicos, as pessoas que auxiliam as mulheres nesse momento, que levam para dentro do atendimento o seu pensamento raso a respeito do aborto e acusam as mulheres, e injustamente muitas mulheres que chegam lá e que não provocaram um aborto são tratadas como criminosas e sofrem, e algumas podem até morrer pelo descaso nesse momento, nessa hora tão triste que perderam um bebê. Eu nem sabia que a gente ia falar sobre isso exatamente, né? Que você ia trazer essa história, mas eu sofri isso também. Eu tive um aborto e quando eu fui, eu estava desconfiada que tinha alguma coisa errada, que até aquele momento ainda não tinha nada errado, assim, estava tudo certo. Mas naquele momento, quando eu fui fazer, eu lembro muito bem foi um homem que fez o meu ultrassom e ele falou assim: por quê? Você tomou alguma coisa e não deu certo? Você quer saber se deu certo? Eu não tinha nem 2 meses, assim, eu não lembro exatamente quanto, porque depois eu perdi mesmo o bebê, mas enfim, eu lembro muito bem disso. Você falando dessa forma, eu lembrei, cara, isso aconteceu comigo também há muitos anos atrás. E aí o que acontece? O cara falar desse jeito assim comigo, mas por quê? Você está com dúvida se deu certo o remédio que você tomou? E eu lembro de ter ficado muda, né? Porque assim, você está tão vulnerável ali, você realmente você não sabe o que fazer, né? Uhum. Hoje, lógico, com todo o conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, a conversa seria outra, né? Mas naquele momento eu estava totalmente vulnerável e isso aconteceu. É uma violência, é uma violência Uhum. mesmo. Isso fora os casos milhares que a gente fica sabendo, fora os que não fica sabendo, de médicos que se recusam a atender mesmo em casos de aborto legal, né? Eles não Uhum. vão fazer o procedimento. Quer dizer, você tá vulnerável, você está sofrendo, quer Uhum. porque o seu bebê tem um problema e praticamente já está morto, quer porque você foi estuprada, que já foi uma violência absurda, quer porque você está correndo risco de vida. Aliás, Uhum. isso é uma coisa que eu acho que é importante também falar, que em todos esses casos, essas meninas que são crianças ainda, é um Uhum. risco de vida uma gravidez. Tudo bem, Isso. muitas delas conseguem ter um filho, conseguem levar essa gravidez adiante, mas é um risco de vida, é considerado uma gravidez de risco. Uhum. Independente de ser uma gravidez consentida ou não, é uma Uhum. gravidez de risco, porque aquele corpo não está pronto para esse momento. E os médicos, que são na sua maioria homem, ainda insistem, né, nesse descaso, nesse maltratar, nesse julgamento desnecessário. Uma, uma, Uhum. uma situação que, assim, a menstruação,
né? Vamos falar de menstruação, que é uma coisa natural da mulher, não é tratada de forma natural. É tratado de Uhum, uma forma assim, vergonhosa, é tabu, é sujo. A gente sabe todos os adjetivos pejorativos que tem, né? Mas, de qualquer uhum, maneira, muitas meninas que vão menstruar, estão ali na menarca, né? A sua primeira vez, sua primeira menstruação, ela nem sabe o que está acontecendo com o corpo dela. Então, quando uhum. acontece o abuso, já vem aquele bloqueio emocional e tudo mais, né? Mas aí, quando acontece de. Essa menina nem vai saber se ela vai estar grávida, ela não sabe nem o que está acontecendo Aham, com o corpo dela. Como que Exato. vai saber, gente, pelo amor de Deus? Não sabe o que está acontecendo no exatamente. corpo. Muitas jovens adultas, a gente vê vários casos aí, não vou falar, vou só citar o nome só para a gente lembrar de um caso específico, foi o caso da Clara Castanho. Tem uma outra Uhum, jogadora acho que de vôlei, alguma coisa também, que tiveram filhos e nem sabiam que estavam grávidas. E aí vão uhum. falar disso para uma criança, né? E foi muito importante você falar da Clara Castanho, porque o discurso desses fundamentalistas religiosos que estão eleitos e fazendo essas leis baseadas tão somente no seu conceito do que é moral e ético, e que não serve para a maior parte da população, porque a gente vive num país laico, onde a gente tem a liberdade religiosa de acreditar nisso ou não. E aí eu falo isso com muita propriedade do lugar de uma mulher cristã evangélica, porque eu fui criada por essa mulher que eu descrevi para vocês, que é a minha mãe, que me levou para a igreja evangélica. Então, eu conheço todo o sistema da igreja evangélica, a minha concepção de fé ainda é baseada naquilo. Mas o discurso desses fundamentalistas cristãos é que a menina pode sim ter o filho e depois dar para adoção. Mas o que aconteceu com a Clara Castanho foi justamente isso. Ela, quando veio descobrir a gravidez em estágio avançado, ela teve o bebê e ela entregou para adoção. E sabe o que aconteceu? Ela foi Ela foi exposta e julgada. humilhada e questionada. Por que que ela não criou o filho? Por que que ela não ficou com a criança? Porque ela não queria ter uma recordação do que havia lhe acontecido e que lhe causava um trauma tão, mas tão brutal. E ninguém quer saber a condição da mulher. Então ela vai ser julgada se ela abortar e ela vai ser julgada se ela tiver o bebê e ela não ficar com esse bebê. O julgamento sobre o corpo dessa mulher e sobre a sua atitude e sobre o seu ato de maternar sempre vai existir, e principalmente vindo de homens que, em sua maior parte, sempre deixaram a desejar na função paterna. A gente está falando de um país, Sim, inclusive, onde sim, milhares de crianças não têm o nome do pai no registro, né? Milhares de exatamente. crianças estão nascendo e elas não têm o pai. Se a gente fosse criminalizar o abandono paterno, que eu chamo, né, de aborto paterno de filho vivo, a gente teria que construir centenas de presídios para prender esses homens que não se responsabilizam pelos filhos que já nasceram. Então é muito fácil falar para essa mulher ficar com esse filho, cuidar desse filho, amar esse filho, porque eles querem apenas que a criança nasça, mas não querem garantir nenhuma condição digna para que essas crianças depois tenham uma família. A gente viu um ator que também é super conservador, que é pai de 6 filhos, falando que é só entregar para adoção. E ele que nunca adotou nenhuma criança. Depois ele veio dizer que ele E adotou o filho o filho da adotado, mulher né? Eu que ele vi. casou. Gente, ele Eu chamou de adoção, né? Criar o filho da mulher com quem ele casou e que não era um filho fruto de estupro. É uma condição totalmente diferente. Outra coisa, entregar um filho para adoção, era outra coisa que me deixava muito chocada enquanto conselheira tutelar. Enquanto conselheira tutelar por 8 anos na minha cidade, eu devo ter levado da maternidade diretamente para as casas de abrigo uns 5 ou 6 bebês. De mães que naquele momento decidiram que não iriam ficar com os bebês, iriam colocar para adoção, de mães que haviam fugido da maternidade porque estavam numa condição de abstinência de drogas e elas abandonaram os bebês lá, de mães que estavam sozinhas na cidade e abandonaram os bebês, sabe Deus por qual razão, e a gente não tinha como localizar o familiar. Enfim, acontece isso de um bebê sair diretamente da maternidade para uma casa de acolhimento. E eu me lembro muito bem da sensação de carregar esse bebê no colo e lembrar de quando eu estava saindo da maternidade com o meu bebê no colo.
Gente, eu não sei nem dizer para vocês o quanto aquilo mexia comigo. Por quê? Porque eu ficava lembrando, quando eu saía da maternidade com meus filhos, de que eles estavam indo para uma casa onde tinha o seu berço preparado, as suas roupinhas separadas, uma família esperando por eles, os avós, os primos, os tios, o pai, todo mundo ali reunido num lugar que foi preparado exclusivamente para a sua chegada, com muito amor, com muito carinho. E a gente não consegue garantir que isso aconteça com o bebê que É, está indo para um abrigo. Porque lá no abrigo não é nada dele exclusivo, é tudo de todo mundo. Ele é apenas mais um serzinho que chega lá para ser cuidado por pessoas que não são seus parentes, não são seus pais, não são seus primos, né? E lá ele não vai ter o mesmo aconchego e o mesmo amor. Apesar de haver ali pessoas dedicadas que fazem muito bem esse trabalho, mas não é a mesma coisa. A gente não pode fingir e romantizar que os abrigos são os melhores lugares para que uma criança viva, para que uma criança cresça, porque não são. Esses então, lugares também, existem vários relatos que esses lugares, eles são lugares onde acontecem diversas violações contra essas crianças, né? São lugares onde essas crianças também vão passar por diversos tipos de violações, de privações, de falta de amor, de falta de muitas coisas que elas não vão garantir, que elas só garantiriam se estivesse no seio familiar. Então, não é uma questão muito tão simples, não é assim que se resolve, mas o mais importante disso tudo é que a gente não pode tirar o direito da mulher que está carregando esse fruto do estupro de decidir. É ela quem tem que decidir se ela consegue ou não terminar essa gestação. Aí eu estou falando dos casos em que não há o risco, né, para a vida da mulher, sim, sim. porque crianças e adolescentes a gente já sabe que o risco é real. Mas num caso onde uma mulher sofreu um estupro e ela teria condições físicas, não emocionais nem psicológicas, de levar a concepção a termo, a gestação a termo, essa mulher precisa ter apoio socioeconômico, ela precisa ter apoio psicológico, ela precisa ter apoio familiar para fazer isso. Então, ela precisa decidir se ela consegue fazer isso ou não. E é isso o que querem retirar dessas mulheres, o direito de decidir. Outra coisa que a gente precisa falar é que aqui em São Paulo, por exemplo, o Hospital Nova Cachoeirinha, que era um hospital de referência que fazia os abortos legais, ele foi praticamente fechado para esse tipo de serviço. O governador Tarcísio e o prefeito, o Ricardo Nunes, eles pararam com o serviço de atendimento a essas mulheres lá, eles expuseram as profissionais médicas que faziam o procedimento lá, eles tiveram acesso ilegalmente aos prontuários das mulheres que estavam sendo atendidas lá, e Nossa, eles foram questionados pelo STF. Inclusive, eu acho que é hoje que está acabando o prazo para que eles respondam para o STF por que bloquearam, fecharam o atendimento, né, prestado às mulheres vítimas de estupro lá no Hospital Cachoeirinha. Ou seja, tirar o acesso das mulheres, né, ao serviço também colabora para que cada vez mais a mulher não consiga acessar o serviço em tempo, né? Aí eles determinam o tempo, fecham os lugares que havia o atendimento. Como é que essa mulher vai chegar para ser atendida em tempo, né? Se eles conseguirem fazer isso passar lá em Brasília. A gente já sabe e acredita que esse projeto não vai ser mais votado este ano, porque com a mobilização e a força das mulheres que foram para as ruas, o Lira balançou. E a gente precisa falar do Lira também, gente, porque o Lira é um cara que cometeu abandono paterno. Ele teve uma filha com deficiência, cuja mãe teve que provar na justiça que ele era o pai. E ele depois contestou o exame de DNA. Ele até hoje não presta o devido atendimento e não é o pai dessa criança da forma como deveria, né, ser, com a sua atenção paterna. Ele dá lá a pensão para essa mulher que tem uma filha com deficiência. Outra coisa que o Lira fez um post, né, no Dia dos Namorados, entregando flores para a filha dele, criança, uma menina criança, que eu acho que tem menos de 10 anos, e ele chamava ela de namoradinha. Tá aqui o presente da minha horrível namoradinha. É esse tipo de homem que está pautando as leis sobre os corpos das mulheres no Brasil. Então, é tudo tão cruel, é tudo tão nojento, asqueroso, que a gente começa a pensar que existe, sim, um plano de ação para tirar das mulheres os seus direitos e para continuar legislando sobre esses corpos sem que a gente tenha o poder de fala, sem que a gente se manifeste. Mas a gente foi para as ruas e me parece que esse PL agora só vai ser apresentado após as eleições, né? Porque a extrema-direita acabou
chamando a atenção de mulheres que nem estavam se manifestando politicamente nas redes, de artistas, de apresentadores, do pessoal da mídia, do jornalismo, e a gente fez um barulho grande e garantiu que essa PL, por hora, vai ficar engavetada. Só que a gente não pode adormecer, não pode fingir que não está Não acontecendo pode, nada. porque é Vamos tudo feito continuar nos muito na surdina. manifestando, exatamente, para a gente não ser surpreendida novamente. É tudo feito muito na surdina, assim. E, assim, se a gente for relembrar casos, né, a gente vai relembrar de tantas coisas, assim, mas eu ouvi recentemente, e, assim, eu tenho uma questão, aqui eu não estou falando de a questão da religiosidade, né, de cada um. Uhum, Mas eu ouvi, assim, dentro da minha casa, quando eu falo isso, é alguém da minha família dizendo uhum. que as mulheres agora estão tendo muitos direitos. Assim, eu não sei o que aconteceu naquele dia, porque, na verdade, eu ouvi dizer, eu sei que essa pessoa falou, ela não falou exatamente para mim. E eu tenho que ter um controle muito grande com essa pessoa por conta da idade dela. Então, assim, para não acontecer um problema de, sei lá, um abuso contra o idoso, alguma coisa assim. Mas, enfim, eu tenho que tomar muito cuidado quando estou perto dessa pessoa. De qualquer maneira, a gente vê que isso é tão retrógrado, gente, é tão retrógrado. E aí a gente fala assim, mas as pessoas falam assim, mas você é feminista, mas você é casada com um homem, não sei, eu não sei o que as pessoas entendem, o que é o feminismo. Eu não sei. Eu não sei, é para isso que existe o feminismo, para a gente combater esse tipo de coisa. Eu, Elas infelizmente, comparam o feminismo com o machismo, né? Elas acham que feminismo é o contrário de machismo. exatamente. Então, assim, tem umas coisas assim que eu vejo na internet, que, aliás, assim, eu tô trabalhando menos no Instagram do que eu gostaria, Uhum. justamente para não ter acesso a esse tipo de coisa. Mas Não. a gente tem que falar, gente. A gente tem que falar, porque Uhum. se a gente não falar, não botar a boca no mundo, a gente daqui a pouco nem vai existir mais. Exato, exato, né? A gente vai cair no conto de Aia, né? Que é aquela É o ponto série de onde Aya. as mulheres, de uma hora para outra, amanhece o dia e elas não têm mais direito nenhum, seus corpos pertencem aos seus maridos ou senhores, né? E o que a mulher conseguiu conquistar até hoje, né? Muito graças ao feminismo, que começou, a gente sabe, mais por uma luta sufragista, né, pelo direito das mulheres votarem, ser votadas, Sim. mas que depois se tornou uma luta para a presença da mulher ser respeitada em qualquer espaço. Então, o feminismo basicamente diz que a gente tem o direito de estar onde a gente quiser estar, de não ter mais uma divisão entre esse trabalho pode ser feito por mulher e esse não pode, né? A mulher pode ser política, né? A mulher pode ser médica, a mulher pode ser juíza, a mulher pode ser advogada, a mulher pode ser caminhoneira, né? A mulher pode ser o que ela quiser e ela tem essa capacidade, ela tem a condição. Não existe dentro da genética feminina nenhuma limitação que tire dela a possibilidade de estar nesses lugares. Mas não é só estar no lugar, é ser respeitada estando lá, é ter direito ao mesmo salário, fazendo a mesma função, né? É não ser assediada sexualmente por ser mulher nos espaços de trabalho, né? É não ser silenciada nos espaços onde o seu poder depende da sua palavra, como a gente tem a violência agora de gênero dentro da política, né? Então, as mulheres hoje não têm mais como se preocupar apenas em se eleger e estar no espaço, mas elas têm que se preocupar em permanecer nesse espaço, porque a maior parte dos casos onde parlamentares são levados ao Conselho de Ética e pede cassação é de mulheres, porque querem silenciar essas mulheres, porque querem retirar os seus mandatos, né? Mandatos que foram conquistados com muita luta com a união das mulheres. Então, a nossa luta não acaba com a eleição, de ter chegado no espaço. A gente precisa garantir todo dia o direito de fala. A deputada Mônica Seixas, inclusive, acabou de ganhar um processo contra um deputado estadual que, há uns 2 anos atrás, falou para ela que ia colocar um cabresto nela, Eu né? lembro, E, eu lembro então, disso. assim,
É isso, desumanizam, né? Porque cabresto é aquele equipamento que se coloca em cavalos, né? Nos animais, né? E que é para comandá-los, que é para travar a sua boca, né? E eles desumanizam as mulheres e falam que vão silenciá-las à força, né? E ele falando isso para uma deputada legitimamente eleita, né? E que estava no mesmo patamar que ele dentro do legislativo. É muito cruel. E ele jamais utilizaria esse mesmo termo para falar com um homem lá dentro. Nunca. Mas eles se sentem, né, na vontade, na liberdade, né, de se dirigir às mulheres dessa forma violenta dentro do parlamento. Então, a gente precisa, num ano de eleição, né, municipal, onde agora os pré-candidatos e candidatas se apresentam, estar atentos, né? Quem é que realmente vai defender os direitos das mulheres? Quem é que vai ser a voz da população, que é a maior parte da população pobre, preta, periférica, as mães solos, os trabalhadores e trabalhadoras, o pessoal que lota os busão, que está lotando as UBSs, os hospitais. A gente precisa saber quem é que traz esse discurso. Porque, gente, para enriquecer através da política, se corromper, é o que mais tem, porque é o que a velha política nos traz. A gente precisa abrir os olhos nesse momento e garantir que dentro dos nossos municípios a gente consiga ter pessoas que estão comprometidas com as pautas que garantam direitos de mulheres, crianças e pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que é a maior parte da nossa população. Sim. Eu tenho um conhecido de Facebook, a gente se segue há algum tempo, e ele colocou um negócio, já faz tempo isso daqui, ele colocou assim: imagine uma lei que obrigue todo homem a ser vasectomizado, né? Ainda na adolescência, fazendo um curso de preparação para a paternidade, e somente depois disso ele pode reverter o procedimento para formar família, pois é um procedimento seguro e que pode ser revertido depois. Isso acabaria com 99,9% dos abortos no Brasil, né? A ideia de controlar o corpo do homem te incomoda? Por quê? Né? E a gente ouviu muitas coisas, assim, pelo menos nas redes sociais, de que se isso fosse para um projeto para os homens, estaria sendo discutido numa barbearia, tomando Meu Deus. né? Verdade. Verdade. Ô, Liane, a É. gente está em 2024, a gente não tem nenhum anticoncepcional masculino, mulher. Não tem. Me parece que vai sair agora, me parece que é até injetável, mas um projeto que saiu anteriormente, que foi testado, foi abandonado porque dava muita dor de cabeça. Enquanto nós, A mulheres, preocupação é a libido, né? Como que eles vão ficar com a libido deles? Enquanto nós mulheres estamos há muitos anos lidando com anticoncepcionais hormonais que alteram todo o nosso metabolismo, que causam, né, quando usados junto com mulheres que fumam, tal, que tem problema cardíaco, as mulheres podem ter ataques cardíacos, AVCs, trombose, por conta de anticoncepcional, e estão submetidas a esses métodos há anos. Ninguém liga muito para a saúde, né, da mulher, o quão prejudicial é o uso de anticoncepcionais dessa natureza. Mas do homem, quando os testes apresentaram que podia aumentar um pouco o nível da dor de cabeça, foi rejeitado. Então é isso. A gente sabe, o ministro Barroso também disse isso, o ministro Roberto Barroso, do STF, falou, né, que se os homens engravidassem e vivessem a mesma condição das mulheres numa paternidade de abandono, obviamente abortos seriam liberados e seriam feitos assim, de forma relâmpago e facilmente em qualquer posto de gasolina do país, né? Então, a gente sabe, é isso, e a gente sabe que é muito fácil para eles falarem do aborto ou contra o aborto, não tendo passado pelos processos que os nossos corpos passam durante a gestação, e não sendo eles a maior parte da população que cria seus filhos sozinhas, né? A gente tem que falar das mães solos. Hoje a gente já tem estatísticas sobre isso, sobre a maioria das mães que criam seus filhos sozinhas. Aliás, eles chegaram a fazer essa estatística até com os jogadores de futebol, por exemplo, né, dizendo que boa parte dos jogadores de futebol só tem a mãe, né? Só a mãe que aparece nessa infância, a mãe correndo atrás, levando esses filhos para aprender lá a jogar e se tornaram ídolos da nação e não tem um pai. Então, são essas mulheres, né, que muitas das vezes sofreram violência sexual, inclusive até dentro do casamento, tiveram seus filhos sozinhas, criaram esses filhos sozinhas, e elas não podem
dizer o que irá acontecer com o seu corpo se acontecer uma gravidez indesejada. Pois é. Eu acho que o foco da situação toda deveria ser colocado muito mais na questão de prevenir o estupro e de ensinar a população, homens e Uhum, mulheres, não tô nem dizendo só a mulher, não, ensinar a uhum, população, homens e mulheres de todas as idades, porque tem muito adulto que também não uhum. sabe direito o que é que acontece, como acontece e tudo isso. E se o foco fosse esse, gente, em ensinar, em tentar fazer com que homens e mulheres fossem mais responsáveis, fossem mais conhecedores do que pode Uhum, acontecer por causa de uma relação sexual consentida ou não, e sim. dos mais que uma relação sexual não consentida pode causar, eu acho que esse foco faria muito mais bem para a sociedade do que a gente ter que estar aqui discutindo porque eles acham que, não, vamos, tá matando uma vida, vamos julgar como homicida essa mulher, que nesse momento eu garanto que ela está muito mais preocupada com o corpo dela, com a vida dela dali para frente, do que com a da criança, num caso de um estupro, obviamente, né? É, até porque para essa criança nascer, ela precisa ter condição de vida depois, né? Não é só sair do útero, né? E É. aí, que condição que a gente apresenta? Eu queria compartilhar com vocês um outro caso no Conselho Tutelar, onde eu atendi uma mãe que ela tinha dado uma surra tão grande num bebê de 4 anos, num menininho de 4 anos, que ela quase matou essa criança, que inclusive até o bracinho da criança foi quebrado naquele momento da surra que ela deu naquele bebê. A gente investigando posteriormente, descobriu que ela tinha vindo aqui para a cidade sozinha, ela era oriunda de uma cidade do Nordeste, e ela tinha vindo para cá sozinha. E o que tinha acontecido? A gente descobriu que ela estava em sofrimento, em surto, porque esse bebê era fruto de um estupro que tinha acontecido na cidade dela há 4 anos atrás, né, quando esse bebê nasceu, e que foi abafado na família. Foi um tio dela que a estuprou e essa pessoa nunca foi punida e ela ainda mantinha contra essa criança, descontava nessa criança toda a frustração. A gente descobriu que ela tinha sido estuprada, e ela não conseguia olhar para aquela criança e não ver nela, né, todo o horror que ela havia passado. A família abafou o caso, essa pessoa da família não foi punida e ela estava em surto aqui. A gente conseguiu achar a avó do bebê, né, do menininho no Nordeste, ficou sabendo da história. Esse bebê foi para ser criado pela avó e essa mãe começou um tratamento, né, psicológico e psiquiátrico para ela poder se recuperar do que havia acontecido com ela. Então é isso. O Brasil está cheio de situações muito parecidas com essas, Muito. onde a mãe pode não matar esse filho, mas pode fazer da vida dessa criança um inferno. Essa criança pode se sentir rejeitada a vida inteira e sem saber o porquê. Essa criança pode sofrer violências terríveis na sua infância, adolescência, e se tornar um adulto problemático para a nossa sociedade, porque essa mãe não consegue amar esse filho. Então é muito fácil falar para colocar no mundo, falar para dar para adoção, falar para tentar cuidar, quando na verdade não se oferece um atendimento para as crianças que já nasceram, né? A gente sabe disso, que muitas crianças que já nasceram, não existe essa mesma preocupação na preservação das suas vidas e garantia dos seus direitos. Então é isso que a gente quer. A gente quer que as crianças que já nasceram tenham os seus direitos garantidos, que as mães dessas crianças acessem os direitos para poder criar bem os seus filhos. E que o mais importante, que as mães, meninas, mulheres tenham todo e qualquer direito garantido em caso, né, de estupro ou em caso de qualquer outro tipo de violação ou crime que elas sofram. Que elas não precisem se justificar diante da justiça e que elas não sejam punidas depois de sofrer algo tão brutal quanto um estupro, a ainda serem condenadas e presas. Então, a gente tem um slogan que diz, né? Nem presas e nem mortas e nem presas, né? Que as mulheres acessem os seus direitos e que elas possam se sentir seguras, né? Que a gente consiga oferecer um atendimento adequado a todas as mulheres que passaram por esse crime tão terrível que é o estupro. E aí, falando dessa criança, só para a gente já ir caminhando para o encerramento, essa criança não só seria um abusador, né, ao longo da vida,
ou como também pode ser um adulto, uma criança, um adolescente, um adulto, ao longo da vida dela, sendo abusada em relacionamentos ou qualquer outra coisa que seja, por conta. Uhum, Isso não só em relacionamento, né, gente? O abuso ele vem de todas as formas. Uhum, Então, a gente vai muito, a nossa linha aqui, Rose, é muito autoconhecimento, uhum, da sexualidade, de relacionamento, a gente bate muito nessa tecla, porque porque mesmo tendo autoconhecimento, coisas horríveis às vezes acontecem, né? Acontece. uhum. Mas também acontecem coisas boas. Então, assim, a gente quer mesmo espalhar a palavra. Foi muito importante trazer você aqui hoje para a gente esclarecer algumas coisas, né? E se a gente for falar de casos, a gente não vai sair daqui hoje, né? verdade. Infelizmente, tem muitos casos, né? Uhum. Pelo menos nos meus atendimentos, assim, até que venha uma onda de prazer para essa mulher, primeiro ela passa pela dor, não tem jeito. Nossa. Assim, a mesma coisa a Vanessa, que também é sexóloga e também atende. Mas, enfim, eu adorei a sua participação. Foi muito importante trazer para você, eu estou me sentindo muito feliz, tá? Ah, eu também. Fazer isso. Assim que sair, vai sair na próxima terça-feira esse episódio e a gente vai espalhar essa palavra, vou mandar para todo mundo aí, para a Que gente saber bom, que entender um bom. pouquinho mais, né? E você tem alguma Tá coisa certo. para falar? Eu Ah, eu quero quero só agradecer. Quero Ah, só agradecer vocês, tá? Muito obrigada pelo convite, a você, Eliane, você, Vanessa. Agradecer vocês e parabenizar por esse espaço tão privilegiado mesmo para as mulheres poderem aprender mais sobre si mesmas, sobre seus direitos e como poder ter uma vida melhor, mais saudável, mais prazerosa, né? sim, Para que a gente possa falar sobre a nossa sexualidade, sobre o prazer de forma aberta, sem tabu, sem exatamente. medo, porque isso garante saúde mental para as mulheres, né? Estarem bem. Exatamente. Exatamente. Com Obrigada, certeza. gente. Obrigada. Rose, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por esclarecer tanto essa questão, porque isso é um assunto delicado, mas muito importante para a gente e lida, tem tudo a ver com coisas que eu e a Helena estamos sempre falando por aqui, que é a Uhum, questão da educação sexual, é a questão do autoconhecimento mesmo, é a questão da mulher entender e saber lutar pelos seus direitos, pelo seu uhum. corpo, pelas vontades. Então, obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E a todos que vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, obrigada. E quero fazer um pedido para os homens. Por favor, se conscientizem do mal que um estupro pode fazer para uma mulher. Pensem sempre, parece clichê, mas pode ser a sua irmã, pode ser a sua filha, pode ser a sua esposa, pode ser a sua mãe, porque é uma situação extremamente delicada. Então, por favor, fiquem do nosso lado, pelo menos nessa questão. É. Vamos tirar uma É isso. foto? Vamos! Tirou. Oba! Tá bom? Muito Tá obrigada, ótimo. Rose. Obrigada, Li. Obrigada, Obrigada pelo Vanessa. seu tempo. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada, foi Obrigada. um prazer.